Ricardo, boas-vindas aqui para estar trocando essa ideia comigo aqui. Obrigado pelo teu tempo, primeiro de tudo. Tudo bem? Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Espero aí colaborar aí nessa troca de informações, nesse bate-papo aí. E eu queria que tu contasse um pouquinho da história da RG2, tipo, como ela começa, quais são os primeiros nichos de mercado que ela começa a se interessar ou que aparecem como clientes. Queria conhecer um pouquinho desse teu movimento aí. Legal. A RG2 completa o mês que vem agora 27 anos, né? Então é uma empresa que já passou aí por várias ondas tecnológicas, né? Nós começamos lá atrás, quando nem existia internet, né? Mas sempre com o objetivo de fazer software de gestão, o famoso RP, né? Esse RP, ele veio, obviamente, sendo atualizado, sendo customizado, passando por essas ondas tecnológicas aí, meio do DOS até a nuvem que a gente está hoje, né? Então, a gente se posicionou no mercado de pequenas e médias empresas, né, para indústria, comércio e serviço, né? Quando a gente diz comércio, o perfil do nosso cliente é assim, o cliente do nosso cliente é pessoa jurídica, né? A gente não tem venda, loja, PDV, essas coisas, né? Então, é software de gestão de fábrica, de distribuidores, prestadores de serviço, mas nesse sentido. Tá? Então, a gente vem evoluindo e há um bom tempo atrás, a gente entendeu que só ter o RP não era suficiente, né? Então, a gente foi buscar novas soluções. Então, hoje além do RP que está na nuvem, né, a gente costuma dizer que empresas concorrentes do nosso porte, pouquíssimos foram para a nuvem tão rápido quanto a gente foi. A gente está com software na nuvem já desde 2013, né? Então, isso é um grande diferencial, ainda é um grande diferencial, né? Então, fora isso, a gente entendeu que a gente precisava implementar um leque de soluções, o nosso catálogo, nosso portfólio de produtos, tá? Então, hoje, além de ter o RP na nuvem, a gente tem as soluções mobile, né, com o apoio de vocês, com a parceria comercial com vocês e tecnológica, lógico. A gente tem CRM, que era uma demanda de clientes, então a gente tem um CRM simples, que é para gerenciar a prospecção mesmo, leads, né? E a gente tem o BI que está na ponta de tudo isso. Então, uma vez que você tem tudo funcionando, você implementar o BI, você dá um leque legal para o cliente, né, para os nossos clientes gerenciarem, né, fazerem a gestão da empresa mesmo, né, tem informação mesmo, né? Então, a gente acredita que com esse leque a gente colabora bastante na gestão dos nossos clientes. Eu fiquei curioso nessa questão da gestão, porque tu vai me trazendo camadas, né? Ele tá usando isso, aí agora tem a operação do campo, tem o CRM, tem a informação, a estratégia. Como é que é esse racional para esse cliente, assim? Eu fico curioso, assim, quando te chamam, eu fico lembrando daqueles programas de TV que chega o chefe para visitar a cozinha, que tá lá, o pessoal tá maluco. Quando os clientes te chamam, qual é o estado que normalmente eles estão? Tem de todo jeito ou normalmente... Tem de todo jeito. Tem o cara que está insatisfeito porque nunca fez rodar o sistema, mas ele põe a culpa no fornecedor anterior, mas a culpa é dele, né? A culpa é dele. Normalmente a culpa dele. Ele não tem tempo, não tem mão de obra suficiente, ou tem objeções, né, vindo dos funcionários. Então, assim, você pega cliente com maturidades diferentes, né? Então, por exemplo, não adianta você chegar num cara e oferecer o BI se ele nem sabe o que é BI. Né? Então, você tem cara que já tem indicador definido, ele faz isso em planilha, né? Ele tem... esse cara tem os indicadores que ele faz fechamento tudo bem. Então, esse cara tem uma maturidade melhor. Então, você já chega com uma abordagem melhor. Agora, tem um cara que acha, isso é muito interessante, isso acontece ainda hoje. Tem muito cara que acha que sistema, o BI, o CRM, o mobile, não é para ele. Ah, não, é para empresa maior. Eu falei, isso acabou, né? Todo mundo pode ter. O cara pode ter... todo mundo pode ter acesso à tecnologia, né? E isso é legal, porque parcerias como nossa, como o YouMove, provém isso, né? Permite isso. Né? Então, a gente tem, no caso do mobile mesmo, a gente tem cara com 3 usuários, tem com 50, né? Então, isso é legal. Esse número mínimo, porque às vezes é uma questão de começar
né? Começa a operação de mobile, começa a entender um pouco do que está acontecendo, depois, fazendo sentido, vai evoluindo, né? Acredito que tem, até pensando no RP muitas vezes, né? Vários módulos. Exatamente. O cara, às vezes acontece de você implementar o nosso ERP, ele é modular, então tem compras, vendas, faturamento, financeiro, engenharia, PCP, a parte de fábrica e tal, e aí às vezes ele implementa um pedaço, ele não consegue implementar o resto, né? Porque falta lição de casa, então, mas ele tem que começar, porque o cara está na planilhinha lá, ele está tirando nota, né, e os concorrentes vêm comendo por fora, então se ele não tem preço, se ele não tem... Você vê, às vezes, o simples fato, isso acontece muito no RP, o cara conseguir entregar um pedido, né? Agilizar, se o cara é fábrica, o pedido entra, né? E se ele não tiver gestão de material, gestão de produção, ele não vai entregar, ele não vai reduzir esse tempo de entrega. Então, o RP faz essas coisas. Entrou um produto, o que eu preciso para produzir esse produto? Eu tenho no estoque, eu não tenho, eu tenho compra colocada, eu vou abrir ordem, não vou abrir. Se ele implementar isso, com certeza, ele vai reduzir o tempo de entrega de pedido dele, né? Então, esses são os benefícios que você acha que os caras já têm, mas não tem. Tem muito cara que não tem. Impressionante, né? Então, aí vai da respondendo a tua pergunta, a maturidade oscila, né? Tem cara que tem maturidade, tem cara que não tem. E, às vezes, isso não está relacionado... É muito engraçado, isso não está relacionado ao porte. Às vezes o cara é menor, mas ele é mais estruturado, mais organizado. Às vezes o cara é maior e não tem. E perde dinheiro com tempo, com retrabalho, né? Você vê muito retrabalho, né? Quando você põe a parte de fábrica para rodar, você vê as perdas, os retrabalhos, né? E aí, e às vezes o cara com uma margem pequena, com retrabalho, o lucro dele vai embora. E encarar essa realidade, como é que é para a galera que de repente está há um tempo já no mercado e os números estão... Quer dizer, o sistema está mostrando, olha, temos que melhorar. Como é que... Não, a gente já viu coisas assim, mas isso aí eu não ponho no meu custo, senão ele dá errado. O cara não põe no custo para não querer enxergar a verdade, entendeu? É engraçado isso, né? Mas não é simples. Tem muitos nichos, né? Tem objeção, né? Que o cara não quer saber a verdade. E, às vezes, se não tem um gestor bacana, que vem de cima, né? Vem alguma coisa cultural mesmo, a gente vai implementar, tem que fazer a força. Porque pôr para rodar não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Né? E, assim, quando você vai pôr para rodar uma coisa que alguém faz na mão, ele fala, mas eu fazia mais rápido na mão, é lógico. No primeiro dia, no segundo, depois de um mês, não é mais, né? A gente vai ver mais para frente em casos que a gente vai falar. Né? Esse do fazer na mão, ele é o invisível, né? Ele é uma questão que, às vezes, você está... Esses dias conversando, não sei que nicho que era, mas era uma coisa do tipo, era uma posição que era uma remuneração, na teoria, baixa, e aí a pessoa tá dizendo, não, mas é uma remuneração baixa. Eu falei, tá, mas você pode usar o trabalho daquela pessoa com muito mais intelecto e ela não precisa fazer coisas repetitivas. E aí até te pode entrar um pouco, você me contou uma história antes que tinha essa questão do trabalho que acontecia durante o dia, mas esse trabalho ele não era percebido. Quer dizer, para a empresa nada estava acontecendo. A empresa só tinha noção de que algo estava acontecendo quando ela terminava o dia de trabalho da pessoa que estava em campo e ela trazia toda a informação para dentro de casa. E daí, por exemplo, no dia seguinte, de repente, ia ser faturado, cadastrado, e isso considerando que não temos erros na leitura do que foi coletado, né? No papel, alguma coisa assim. Me traz um pouquinho dessas relações aí que tu começou a viver e poder resolver também com tecnologia, né? Vou falar de um case, né, que é um segmento que mais usa a nossa solução, a solução RG2 e o Move, né, que é o segmento de gelo, de fábricas de gelo, né? E esses caras, o motorista é o próprio vendedor, né? Então, esse cara, ele sai com uma rota de manhã para fazer as entregas. Então, ele passa nos postos de gasolina, nas lojas de conveniência, nos supermercados, nos bares, nos restaurantes, com aquele consumo que o cara... com o consumo estimado, né, com as entregas. Então, ele vai lá e abastece as geladeiras que ele mesmo colocou, forneceu nesses pontos de venda. E o que ele faz? Qual é o processo manual aí? Ele chega, o vendedor, né, o motorista, ele chega, entrega os 20, 30 sacos de gelo e faz num bloquinho, manualmente num bloquinho, olha, o bar ABC pegou 10
pacote de gelos a R$5 cada um. Tá? E o cara que recebeu lá, dá o vistinho, ele leva embora, ele põe embora, ele vai para o próximo. Aí chega no final do dia, um bolo de bloquinhos, né, de anotações, ele passa isso para o administrativo, que vai digitar isso no sistema, né, no final do dia, né. Então, a gente tem casos aí que cada vendedor faz 20, 30 dessas por dia, né, então vai digitar tudo isso para depois o sistema apurar, fazer os fechamentos. Então, porque assim, como funciona? Ele faz, por exemplo, pega um restaurante, ele entrega uma vez por semana. No final do mês, ele soma tudo que ele consumiu, tira a nota fiscal, emite boleto, faz fechamentos, enfim. Então, esse processo diário é muito grande de digitação e o processo de fechamento também, né? Aí, com a solução mobile, o que acontece? Acabou a digitação. Então, eu saio na rota que eu tenho que passar. Eu estou com a política de vendas de cada cliente. Então, por exemplo, se eu negociei com uma rede de postos de gasolina que o meu saco de gelo custa R$5, a outra rede eu não vou colocar um preço de um para o outro, né? O preço já está no cliente. Então, o motorista, o vendedor, no caso, ele tem que achar o cliente, ele já usa o recurso de GPS ainda para chegar no cara, né? Então, ele escolhe o cliente, ele escolhe o produto que já traz a tabela de preço desse cara, negociada para ele. Ele só tem que colocar a quantidade, dar ok, e aí vem a solução ainda de imprimir na impressorinha Bluetooth, né? Então, o papelzinho, ele continua existindo porque ele é cultural. Então, ele tem que ter papelzinho. Então, o papelzinho fica lá. Papel é cultural. Esse é impressionante, é impressionante. Poderia ser uma assinatura na própria tela, mas não. Existe essa cultura do mercado que tem que ter o papelzinho, entendeu? Então, só que ele sincronizou, 10 minutos depois está no RP. Então, ele já até, o cara da retaguarda já sabe até onde ele já passou, né? Ele vai olhando na tela, né? Assim, a gente chama de tela de lote de entrega, ele vai entregando e vai pontuando ali. Então, acabou a digitação, acabou o erro, né? Acabou alguma coisa que possa querer fazer, algum trambique, alguma coisa, acabou também, né? E ganhou velocidade, acabou a digitação. Você imagina, o exemplo que eu te falei, o cara com 20 caminhões, faz 20 por dia cada caminhão, são 400 lançamentos por dia, entendeu? Então, e a gente tem vários clientes até com mais caminhões que isso. Então, esse é um número assustador que deixa de ser digitado. E isso faz com que os fechamentos também sejam mais rápidos. Então, o ganho é de ponta a ponta. Ele ganha desde a imagem da empresa dele, né? Ele tem uma empresa atualizada, com caminhão bacana, com tecnologia, não é mais no bloquinho, né? Na imagem institucional, né? Na aparência dele. Ele ganha na velocidade, ele ganha na mão de obra, acaba com o erro, né? Porque ele poderia colocar um preço errado, né? E isso faz com que a gente vá entendendo do negócio, né? Como eu te falei, o primeiro cliente nosso de gelo já era cliente nosso, a gente implementou o Mobile com o Move em 2015, né? E hoje a gente já tem os principais players de mercado estão com a gente, né? Os principais players de mercado de gelo de São Paulo, do estado de São Paulo, estão com a gente, e essa solução ela vai melhorando, né? Hoje controla o estoque do caminhão, tem rastreabilidade, tem a visita, que nem um cliente falou, para mim não interessa o que eu vendi, interessa o que eu não vendi. Então, ele registra também o que não vendeu, né, que é a visita não realizada, põe o motivo, por que não tinha? Porque o freezer estava cheio, porque o freezer estava desligado, porque tinha invasão de produtos no freezer, que o cara não tinha dinheiro. Ele coloca lá, ele pontua exatamente por que não entregou e trabalha nisso, porque essa é uma venda que ele não fez. O que ele fez está tudo certo. Mas por que eu não fiz, né? Que é dessa proximidade até com os clientes, de melhoria da operação deles, porque eu acho que o efeito colateral que o trabalho de vocês causa com os clientes é melhorar a operação deles, quer dizer, quanto mais caminhões para entrega eles tiverem, quanto mais clientes eles tiverem, e esse ecossistema, tu consegue ajudar esse ecossistema a continuar funcionando e crescendo, né? A gente sempre teve, mesmo lá atrás, a gente sempre teve esse lado de querer entender o problema do cliente. Aqui, hoje está na moda falar que é a dor do cliente, né? E é uma coisa que a gente faz, porque assim, a gente tem o nosso RP, ele tem uma espinha dorsal, ele é padrão, mas a gente customiza. Então, todos os clientes têm alguma coisa customizada, porque é um diferencial nosso. Então acaba ficando com a cara dele. Então,
E aí, obviamente, tem coisas que a gente percebe que é bom a gente incorporar no produto, é lógico, né? Você fala, isso aqui é bacana, né? E você vai entendendo. Então, esse negócio da visita não realizada é uma coisa, né? Entender que ele falou, eu quero ter o controle daquilo que eu não vendo, que é uma preocupação dele. Então, é entender, e você acaba, com o passar do tempo, entender isso com propriedade. E quando você visita um lead, um prospect desse segmento, quando você demonstra que você conhece do negócio do cara, fica muito mais fácil. Ele falou, pô, eu sei do que ele está falando. Como é que você faz fechamento? Eu ia te perguntar isso daí. As metáforas. Tu ganha metáfora desse mercado. Todas elas, né? Siglas, termos. Isso facilita muito o processo da venda, né? Facilita porque você mostra segurança naquilo que você está falando, né? Naquilo, eu sei como é o que você passa aí, né? Então, quando você mostra a impressora, quando você mostra que tem o benefício, a velocidade, que é o que ele vai ganhar na digitação, até na hora extra de alguém ficar lá de noite. Porque, assim, esses caras têm volume, né? Eles têm volume. Então, você pega aí, o cara tem 600, 800 mil pedidos por dia, né? Você fala, e esses caras trabalham de sábado e domingo ainda, entendeu? Porque gelo vem de sábado e domingo, entendeu? Então, e chega no verão, esse negócio vai lá para cima. Então, você entendendo, né, a dor dele, a necessidade, e assim, a ferramenta, ela é muito estável, entendeu? Então, esse, um recurso que é bacana, que a gente enfatiza, por exemplo, o cara pode trabalhar offline, ele pode trabalhar numa sombra de internet, então, a operação dele não vai parar, né? A gente entrou num cara uma vez que não era gelo, né? Ele era de outro segmento, e a gente substituiu uma solução mobile que só funcionava online. Cara, quer dizer, se você entrou numa sombra, você para, o teu trabalho para? Não. Com o YouMove, não, cara, eu estou fazendo ali offline, no primeiro lugar que der, eu sincronizo e vai tudo embora, né? Isso é legal, da segurança, né? A história que eu te falei que é legal desse segmento, a história de imprimir é cultural, o cara quer papel, então tem que ter, né? Não precisaria, mas ele tem que ter, né? Então é bacana, né? E você chega com a solução pronta, então a gente tem clientes que o cara chega de manhã, o gerente dá o kit para o vendedor, o kit que é o celular, a impressora, as bobinas, o carregador veicular, entendeu? É bacana isso, né? E no final do dia o cara vem, né? Na verdade, quando ele volta com o caminhão, né? Na verdade, no verão, o cara volta mais de uma vez, né? Mas quando ele volta com o caminhão, tudo aquilo que ele já fez já está no sistema. É muito legal isso. Perfeito. O benefício disso. E assim, são 530 mil transações já feitas por esses caras aí. Tem uma coisa que tu traz na tua fala que eu acho importantíssima, que é a gente, quando está conhecendo o cliente, a gente está muito querendo resolver essas dores, né, que ele está trazendo ali na conversa, muitas vezes da primeira conversa de prospecção, né, você também quer descobrir, cara, onde é que tem problema, aí para eu ver como é que eu te ajudo a resolver, né, mas depois você entra num outro jogo que é o jogo de benefício, muitas vezes, que é tipo, legal, estamos rodando, mas agora como é que eu continuo te gerando mais benefícios aí para que tu tem para rodar? E eu queria te perguntar disso, assim, o teu processo de atendimento e esse cuidado que tu vai tendo com os clientes, como é que acaba rolando isso no teu dia a dia, assim, para justamente começar a pegar essas ideias de que tá rolando para tá realmente funcionando, peraí que eu vou, de repente, testar em outros mercados também. Então, a gente tem um pós-venda legal. Eu nem chamo de pós-venda, eu chamo de pós-implantação, entendeu? Meu time de implantação faz esse acompanhamento. O cara, né, quando largou da mão, a gente sabe que o suporte, você implanta, o suporte sobe, estabiliza e depois cai. É tudo normal. Aí você percebe que quando ele sobe de novo, você fala, tem tornou, alguém trocou um funcionário, né? Tirou o cara que tira a nota, o suporte vai lá em cima, né? Não sabe tirar uma nota. Então você percebe. Então, esse pessoal de pós-implementação faz esse acompanhamento. Então, eles são orientados por exemplo, vou dar um exemplo prático. O cara tem um RP, mas ele não tem o mobile, se cabe para o negócio dele, ou ele não tem o BI. Fala, agora que você tem o RP, vamos pôr o BI aí. Então, você às vezes, você percebe pela maturidade que não tem como ele pôr tudo na hora. Então, até a gente até faz isso até com os módulos, né? Às vezes a gente divide, você é fábrica, mas coloca a parte comercial primeiro, né? E depois você põe a parte de fábrica, que é a mais difícil implementar, né? É a mais difícil. Porque a parte de fábrica tem
as estruturas de produto, as árvores de produto, as listas de materiais, os processos, né, para fabricar um produto, passa em cada máquina, os tempos de máquina, tudo. Então, colocar isso para rodar numa fábrica não é fácil. Então, às vezes, a gente divide. Então, a gente vai sentindo, falou, esse ponto aqui foi, isso aqui foi, isso aqui foi. Então, o pessoal de implementação fala, ó, agora está na hora de pôr isso aqui. A gente chegou já a desenvolver BI para os caras de gelo já. Chegou nessa maturidade, nem todos têm, mas tem alguns que já chegaram nessa maturidade. Falaram, agora eu já estou olhando, por exemplo, qual é o percentual de visita não realizada? Né? Qual é o percentual que o cara... Por que não realizou? Como é que estava o freezer do cara? Né? Então, começa a chegar nesse ponto de sofisticação. Né? Basicamente, quem faz isso é o pessoal que implementa e faz esse controle contínuo, né? Como está a situação, se precisa de alguma coisa, né? E a gente faz um trabalho de marketing também. Ó. Agora, fizemos alguma coisa nova, dispara para todo mundo. Eu criei o CRM, vou disparar para todo mundo. Essa flexibilização da ferramenta, né? A gente poder desenvolver, customizar, é muito bacana, né? E é a história aqui. E ainda com um processo, com uma ferramenta praticamente sem código, né? Sim. Meu time fez um levantamento aí, tem uns 10 dias, aí estavam 530 mil transações, é muito legal ver isso, né? 530 mil, estão falando de 500 mil de transações, é uma coisa significativa, é bacana, né? Então, assim, funciona, é estável, é seguro, né? Consome pouca banda, é um negócio, em pouco tempo está no RP, então, a solução agrada, entendeu? Eu tenho depoimentos de pessoas bem satisfeitas com isso. É bem legal, ver a solução funcionando. É muito gratificante. E o que me pega, assim, é essa profissionalização da gestão. De ver as empresas querendo investir em entender o seu processo, porque é muito isso. Ainda mais para quem tem venda de volume. Se não tiver preocupado em ter otimização de fluxo, entender onde é que está indo o tempo que não está sendo bem utilizado, utilizar a inteligência da pessoa, porque, né, imagina que de repente ia ter gente, não, o motorista só chega lá e descarrega, não, ele tem responsabilidade, ele tem capacidade de poder ter um relacionamento com o cliente, de olhar a oportunidade de vender mais, olhar a oportunidade de ver, esse cliente aqui eu acho que não é bom para a gente, daqui a pouco está podendo dar o feedback para o back-office atuar. Exatamente. Ele está movimentando, é bem isso, imagina, tu disse ali, ó, o cara tá usando o freezer para outra coisa aqui, já chegou na retaguarda, ele está indo para o outro cliente, aqui na retaguarda já consigo entrar em contato com, tudo bom? O gestor vai ter que fazer uma visita para ele, fala, né? E assim, e tem a prova, né? Tem a prova lá, tirou foto, né? Então, é espetacular isso, é espetacular porque você vê o benefício disso, né? E isso que eu te falei, isso traz um benefício para nós, porque quando a gente entende do negócio, já falei isso aqui, e demonstra para o cara que entendeu, né? Fica muito mais fácil, o cara confia em você, é bacana isso, né? Então, e a gente tem um perfil de, assim, a gente não pega um cliente para durar um mês, é cliente para a vida toda, fala, nós vamos junto aí, cara, né? Os clientes a gente fideliza mesmo, por isso que a gente faz sempre esse trabalho de oferecer algo mais, né? Então, hoje, com BI, Mobile, RP, CRM, tá legal, mas daqui a pouco vem outra coisa aí, pode ter certeza, né? Então, que vai somar, né? É usar a tecnologia a favor, né? E assim, antes a gente falava no RP, hoje o RP está na nuvem, o benefício da nuvem. Você imagina o benefício da nuvem na pandemia, né? Eu agradeço demais a oportunidade de poder falar um pouco da gente, um pouco da RG2, e um pouco desses nossos cases, desses cases de sucesso, da gestão, enfim, né? Na verdade, tudo isso aí vai acabar na gestão, né? Vai acabar na gestão das empresas, né? De como você pode melhorar, o cara, né? Você vê, tem casos que o cara melhora internamente, tem casos que ele põe para fora e delega responsabilidades, né? Não só para fazer entrega, enfim. Eu agradeço bastante mais uma vez, Daniel. Muito bom. E a gente agradece também, e aquela frase do vende igual água, né? Agora vende igual gelo, né? O negócio tem esse lance aí. Não deixa de ser água. É isso aí, exato. Obrigado mesmo pela tua participação aqui. Te agradece aí a participar dessas conversas aqui que a gente faz, e sucesso, e estamos juntos aí para acompanhar vocês aí.